quem viveu antes da década de 90 vai se lembrar de como eram os veículos aqui no Brasil. Praticamente existiam somente 4 montadoras operando em nosso mercado: Fiat, Volkswagen, Chevrolet e Ford. Com poucas exceções, a escolha ficava restrita a poucos fabricantes e um leque pequeno de carros disponíveis à venda por aqui, já que as importações eram praticamente inexistentes e somente uma pequena parcela da população tinha acesso a veículos importados. Eu sou o Fábio e sejam bem-vindos ao Garagem Rocar. Com a abertura do mercado das importações de veículos e subsequentemente a chegada de outras montadoras, o nosso mercado começou um processo de maior diversificação nas opções de mercado e também maior concorrência entre os fabricantes. Agora, com mais opções de marcas e modelos, podemos encontrar mais variedades e opções de preços e também de modelos de carros no nosso mercado. Hoje vamos conferir modelos que são bons carros, evidentemente com as suas qualidades e defeitos, mas que não são campeões de vendas. Alguns literalmente floparam nas vendas e chegam a ser considerados verdadeiros micos aqui no nosso mercado. Muito por causa da concorrência acirrada e muito por erros estratégicos das próprias montadoras. Se liga aí no vídeo e já deixa o seu like calibrado aqui para nós ficar felizão da vida. O polêmico carro chegou por aqui no ano de 2011. Com um design inovador, possuía linhas esportivas bastante marcantes e foi lançado com 3 portas, sendo 2 do lado do passageiro e somente uma do lado do motorista. Considerações de design à parte, se é bonito ou é feio, fica a cargo de cada um. Mas o que ninguém contesta é o apelo esportivo que o modelo imprimia de qualquer ângulo que a gente olhasse. Com linhas bem marcadas e leve caimento da carroceria na parte traseira, eram os pontos de maior destaque e que fazia todos terem torcicolo quando o Veloster passava. Mas foi justamente o apelo esportivo que deixou o carro em maus lençóis. A princípio, a Hyundai divulgou que o modelo contaria com o motor 1.6 aspirado com injeção direta, que renderia 140 cavalos de potência. Quando o modelo começou a ser importado para o nosso mercado, chegou com o mesmo conjunto do seu carro de entrada, o 1.6 de 128 cavalos e o câmbio automático de 6 marchas, sendo que o HB20 com a mesma motorização custava na época a metade do preço do Veloster, sem contar que equipamentos prometidos como sendo de série não vieram no modelo e alguns itens eram vendidos em pacotes nas concessionárias por preços bem salgados. O que derrubou o carro por aqui foi justamente o fato de ele não atender a proposta esportiva aventada pela Hyundai, pois tinha um desempenho comum que não empolgava os que queriam uma pegada mais esportiva e tampouco agradou os consumidores mais tradicionais, pois sua capacidade de ocupantes era limitada a 4 pessoas e o seu porta-malas era um pouco maior que o de um hatch compacto. Aqui fica nítido que a motorização errada e o seu preço foram fatores que determinaram seu fracasso de vendas, tendo sua importação encerrada no ano de 2014, com um pouco mais de 13 mil unidades vendidas no período. A Hyundai chegou a cogitar a importação do modelo Turbo, que é vendida em outros países, mas daí o carro já tinha perdido o timing e com certeza seria somente mais um puxadinho no fracasso. Já pensou o valor de um Veloster Turbo por aqui? Eu acredito que seria estratosférico e impagável. E você, acha que seria uma boa a Hyundai ter trazido a versão Turbo? Deixe seu comentário aqui que eu quero saber. A curta história do Chevrolet Sonic, que teve a sua versão hatch sedã, se resume em um período de apenas 2 anos. Tendo sido lançado por aqui em 2012 e sendo descontinuado no ano de 2014. O primeiro erro deste modelo foi o seu motor. A GM optou por não utilizar o motor 1.8 Ecotec, que já equipava o Cruze, e equipou com o motor 1.6 Ecotec Flex, que de cara não agradou o consumidor, pois era um motor novo e que não estava disponível em nenhum outro modelo da marca aqui no Brasil.
As versões LT e LTZ, que eram importadas do México, não tinham preço competitivo, pois pagavam imposto de importação na época, já que a GM utilizava toda a sua cota de importação para a Captiva. O preço destoava dos concorrentes Fiat Punto, Ford New Fiesta e do confiável Honda Fit, só para citar alguns. Embora viesse com bons equipamentos, a GM não disponibilizou nem como opcionais os airbags laterais de cortina, controle de estabilidade e tração, entre outros itens. Mesmo sendo o modelo fabricado sob a plataforma Gama 2 e recebendo algumas melhorias a partir de 2013, não foi o suficiente para que o veículo performasse melhor nas suas vendas, já que o preço, que era pouco competitivo, ficou ainda mais caro. Para se ter uma ideia, entre janeiro e setembro de 2014, o carro vendeu 5 vezes menos que os Peugeot 208 e Citroën C3. E se comparado com as vendas do Ford Fiesta, a diferença era um verdadeiro abismo. Sendo assim, não há carro que aguente tanto desaforo por parte da montadora, resultando em um carro que literalmente não emplacou no nosso mercado. Embora fosse um carro de mecânica robusta e confiável e com uma suspensão já testada no nosso mercado, o Renault Symbol teve apenas 7.000 unidades vendidas por aqui, sendo vendido entre os anos de 2009 a 2012. Embora seja vendido como um carro de projeto novo, era na realidade o Clio de segunda geração vendido na Europa, e por aqui foi somente vendido na versão sedã. E por aqui não teve vida fácil, pois foi posicionado acima do irmão Logan e tinha a difícil missão de concorrer com Ford Fiesta, Volkswagen Voyage, Volkswagen Polo Sedã, Chevrolet Corsa Sedã e Fiat Siena. Embora fosse mais refinado e possuísse mais itens de comodidade, foi atingido pelo fogo amigo da própria Renault, pois o Logan, apesar de ser mais espartano, possuía melhor espaço interno e tinha baixo consumo de combustível. Embora fosse completo e dispusesse de versões como a Privilege, que vinha com computador de bordo, ar digital, retrovisores e vidros elétricos, som com MP3 e rodas de liga leve, entre outros itens, sem contar com a motorização conhecida pela robustez, com 1.6 flex de 16 válvulas e 115 cavalos. Mesmo sendo um carro bem equipado e com preços menores que os concorrentes, pecou em não oferecer um design mais contemporâneo, haja vista a gama enorme de concorrentes, e já no seu final de linha ganhou concorrentes de peso, como o Chevrolet Cobalt e o Nissan Versa. Fica aqui um exemplo de que mesmo bons produtos recheados de equipamentos com confiabilidade mecânica e preço competitivo podem flopar nas vendas. Se for ignorado o leque dos concorrentes, que como podemos ver eram muitos, inclusive dentro da própria marca, o caso do Logan, que após a sua reestilização acabou ocupando o espaço do já descontinuado Symbol, e que me perdoe o trocadilho, mas Symbol de fracasso. Lançado por aqui em 2021, foi a grande promessa da Volkswagen para enfrentar o campeão de vendas e bem-sucedido Jeep Compass. Com o preço de lançamento na casa dos R$154 mil, tinha como ponto positivo a motorização 1.4 turbo já bem conhecida por equipar uma série de veículos do grupo Volkswagen, incluindo a Audi, e se destaca pelo bom espaço para os ocupantes e o porta-malas superior ao dos concorrentes diretos. Tem um bom mix de equipamento de série e um bom pacote de segurança, mas isso não era o suficiente, pois de cara já chegou com um preço bem maior que o de seu maior concorrente, o Jeep Compass, sendo este o maior erro e que pode ter custado um desempenho fraco em vendas. Não vamos entrar em questões subjetivas, como design, por exemplo, mas o que fica evidente é que, em se tratando de um produto novo no mercado, precisaria ter um preço mais competitivo. Se apegar ao fato de que a marca possui confiabilidade e que o conjunto da plataforma, motor e câmbio são o suficiente para emplacar um sucesso de vendas, demonstrou na prática uma péssima estratégia, e hoje o Taos continua patinando nas vendas e fica atrás
do já mencionado Compass e também do Corolla Cross, perdendo até mesmo para o Tiggo 8 e Jeep Commander, que embora sejam de categorias acima por possuírem capacidade de 7 lugares, a Volkswagen pesa no seu preço de venda e o coloca encostado em carros de categorias acima. Ele fica à frente do Tiggo 7 pelo único motivo de que este também está custando a mais do que deveria. Do contrário, seria outro a tratorar o Taos em número de vendas. Na data de gravação deste vídeo, custa o equivalente a R$ 178 mil, enquanto o Jeep Compass parte de R$ 171 mil e o Corolla Cross parte dos 158 mil. Como usado, será uma boa opção no futuro, mas novo está completamente fora devido ao preço de vendas, sendo esta uma grande bola fora, já que o carro é muito confiável. Pois bem, meus amigos, aqui não estamos falando de carros ruins, muito pelo contrário, são carros bons para se comprar no mercado de usados, mas que como projetos novos não vingaram e passaram longe das expectativas. O único que continua em linha por ter sido lançado há pouco mais de um ano é o Volkswagen Taos. Mas se continuar com os preços pedidos atualmente, não terá uma vida longa por aqui, já que está mais do que comprovado que carro que não vende não fica muito tempo em linha de produção. Agradeço por estar aqui no Garagem Roncar e peço para deixar o like e se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Prosperidade e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.